Vamos dar continuidade à nossa aula e nós já demos ali uma introdução à heresiologia. Aqueles que são nossos alunos já têm aí o material em mãos. E nós vamos também dar continuidade à matéria de heresiologia e trabalhando a primeira seita que nós estamos trabalhando, que é o catolicismo romano. Dessa feita nós vamos falar sobre o papado. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar dos papas da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles se fundamentam em alguns textos bíblicos de forma errada, e nós já falamos isso no início da nossa aula, sobre a questão da deturpação da verdade bíblica, deturpação das escrituras, e os nossos queridos alunos já estudaram comigo aqui a matéria de bibliologia, e a gente falou um pouco sobre as linguagens, a gente falou sobre as línguas em que a Bíblia foi escrita. Então tudo isso influencia na hora de se fazer uma exegese bíblica. Então, muitas dessas seitas, ou todas as seitas, que vêm de uma linha cristã, que saiu do cristianismo, ou que tem a Bíblia ali também como base, eles deturpam, eles acabam fazendo uma aplicação errada, uma interpretação errada de versículos bíblicos. Então, isso é uma das características de uma seita. Nós vamos analisar o papado. Na Igreja Católica, o Papa ele é a autoridade maior, ele é a autoridade infalível para a Igreja Católica Romana. E a gente precisa entender que a síntese histórica ou a base que a Igreja Católica tem para sustentar o papado é que o Papa ele é o sucessor de Pedro. Eles têm Pedro como o primeiro Papa. Só que nós vamos analisar nessa aula que isso é uma inverdade gigantesca, uma incongruência com as verdades bíblicas. Não há possibilidade de Pedro ser Papa, de Pedro ter sido Papa. Então, eles baseiam-se, como eu falei, de forma errada, com uma interpretação errada dos textos bíblicos. Então, o Papa para a Igreja Católica é a autoridade máxima. O que é dito, o que é determinado pelo Papa é lei. E uma das coisas interessantes é que a Igreja Católica ela tem o papado como algo infalível. Aquele que é Papa, ele é infalível, impecável. E a gente vai ver que a Bíblia trata isso de uma forma totalmente diferente. Então, na Igreja Católica, ele é infalível e autoridade máxima, sendo o Papa o substituto, o sucessor, melhor dizendo, de Pedro. E eles vão se basear em Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 19, porém mais especificamente no versículo 18, quando ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, nós precisamos fazer aqui uma boa interpretação desses versículos, desse versículo em especial, para que a gente possa refutar a ideia que a Igreja Católica tenta passar aqui de forma errônea, como se Jesus estivesse dando essa autoridade a Pedro, como se Pedro fosse a pedra, como se Pedro fosse a base da igreja, como se Pedro fosse aquele que tem a total autoridade sobre a igreja e que seria o edificador da igreja. Porque dentro da linha interpretativa da Igreja Católica, você tem aqui, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, lendo isso aqui de forma rápida, Jesus está dando autoridade a Pedro sobre a igreja como edificador, como aquele que vai edificar a igreja, como aquele que vai
proteger a igreja e que vai dar autoridade maior sobre a igreja a Pedro. Porém, não é isso que o texto nos deixa claro. Vamos analisar quando o versículo 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta... Bom, eu não sou doutor em português, em língua portuguesa, em gramática, mas a gente sabe e entende que há uma diferença de esta para essa. Há uma diferença de esta para essa. Por exemplo, se esse celular está comigo aqui, nas minhas mãos, a qual eu estou aqui vendo aqui os meus estudos, se ele estar aqui comigo, eu digo este celular. Mas se esse celular está lá na bancada do meu diretor ali, ó, e eu digo aqui para ele, pega esse celular. Há uma diferença entre este celular e esse celular. Jesus não disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro, não é você que vai edificar a igreja, Pedro, mas eu, Pedro, que vou edificar a igreja. Porque só Jesus pode usar esse pronome possessivo, minha igreja. Né? Só ele pode usar este pronome possessivo, minha igreja. Perdão, vamos seguir. Então, Jesus não está dizendo que sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Jesus, na verdade, está dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não sobre essa pedra. Outra coisa interessante é que Jesus diz, tu és Pedro. Ou, melhor dizendo, no grego koine, que é o grego bíblico, tu és Petros, fragmento de rocha. Pedregulho, pedra pequena, fragmento de rocha. Tu és fragmento de rocha. E ele segue dizendo, e sobre esta pedra, ou seja, Petra, rocha. Jesus está dizendo, tu és pedra pequena, tu és fragmento de rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, em nenhum momento Jesus está dando essa autoridade a Pedro. Em nenhum momento Jesus está delegando que Pedro seria o edificador da igreja. Então, a gente precisa entender que esse texto é uma má interpretação daquilo que as pessoas, daquilo que os teólogos e historiadores católicos vão chamar da base do papado. Aquela base do papado, ela é quebrada na própria interpretação correta dos textos que a Igreja Católica usa para fundamentar o início do papado. Na verdade, eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa. Então, na verdade, o que se tem como fonte histórica do papado é que Pedro foi o primeiro papa. Só que aí não se fundamenta na sua própria base. Na base teológica da Igreja Católica, isso é desfeito de uma forma gigante. Por quê? Porque o texto de Mateus capítulo 16 e o versículo 18 é uma má interpretação, é uma falsa exegese, uma hermenêutica deturpada. Os irmãos sabem a diferença da exegese para exegese. Exegese vem do prefixo exer, né, que quer dizer extrair o que o texto de fato quer dizer. Então os irmãos sabem que exegese bíblica é extrair de fato o que o texto quer dizer. Diferente de exegese. Exegese é quando eu pego a minha interpretação e eu coloco no texto. Então, o que a gente precisa entender, já de início, falando-se sobre o papado, é que não a base, este versículo não é a base para o papado. Pelo contrário, ele acaba desfazendo a teologia do papado, porque Jesus não está falando para Pedro que tu és a pedra, Pedro. Não.
Jesus está dizendo: eu, Pedro, sou a pedra. Você é pedregulho, mas eu sou pedra. Eu sou rocha. Ok? Temos aqui também a segunda refutação. Há uma diferença entre, como eu falei para os irmãos, sobre essa situação da má interpretação do texto. E a gente vai analisar de forma hermenêutica, e a gente sabe que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia, ela explica a Bíblia. Quem explica a Bíblia é a Bíblia. Então isso é uma das regras da hermenêutica e que a gente precisa se ater a isso. O próprio Cristo, ele afirma na Brit Hadashah, na nova aliança, né, que os teólogos mais modernos não utilizam mais essa expressão Antigo Testamento, Novo Testamento, porque antigo é minha avó, antigo é o Fusca, antigo é os carros antigos, a minha avó é antiga, o meu avô é antigo, meu bisavô é antigo, mas a palavra de Deus não é antiga de forma nenhuma, né? Então, por isso, no Primeiro Testamento ou no Segundo Testamento, tratando-se do Segundo Testamento, da Brit Hadashah, a nova aliança, nós vamos ver Jesus afirmando ser a pedra. Jesus afirma isso, que ele é a pedra. E a gente vai ver isso em Mateus capítulo 21, versículo 42, quando ele diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste sobre as Escrituras, nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo afirma que ele é a pedra. Então ele deixa claro, e Pedro vai reverberar isso. Lá na frente nós vamos ver em Atos, no capítulo 4, no versículo 11, Pedro vai dizer: este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Então, Pedro está dizendo que Cristo é a pedra, o próprio Jesus está dizendo que ele é a pedra angular, e no texto escolhido para essa base do papado, o próprio Cristo diz para Pedro: tu és pedra pequena, porém eu, Pedro, que sou a rocha, que sou a pedra angular, edificarei a minha igreja. Então, começamos já refutando as primeiras bases do papado. E você vai ver isso, Pedro, como eu falei, reverberando isso em Atos capítulo 4, versículo 11, quando ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro, o próprio Pedro, que a Igreja Católica diz que seria o Papa, ele está dizendo: eu não sou pedra, mas Cristo é a pedra. Jesus é a pedra angular. Outra coisa para a gente entender sobre a questão do papado é que a Igreja Católica vai dizer que Pedro foi Papa em Roma e que Pedro teve esse contato com Roma. Porém, historicamente, não há base histórica da presença de Pedro em Roma. Nós vemos isso em 58 depois de Cristo. Paulo escreve a sua maior carta teológica. A maior carta teológica de Paulo é a carta aos Romanos. E Paulo vai agradecer, vai fazer saudações a várias pessoas, menos a Pedro. Porque Pedro não está em Roma. Não há base histórica que Pedro estava em Roma. Então você vai ver na carta aos Romanos, Paulo vai agradecer, vai fazer saudações ali a várias pessoas. Se Pedro estivesse em Roma, com certeza Paulo ia dizer: e há Pedro. Mas não há base histórica que Pedro esteve em Roma. Quanto à infalibilidade do Papa, como é pregado pela Igreja Católica, a Bíblia vai dizer algo totalmente diferente. Nós vamos analisar isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram, até o Papa, pois todos pecaram, até Maria, pois todos pecaram, até você, pois todos pecaram, até eu, pois todos pecaram, até o seu pastor, pois todos pecaram e destituídos
da glória de Deus estão. Então, todos, sem exceção, Maria, o Papa, seu pastor, seu presidente, seu dirigente, você, eu, todos nós pecamos. Então, a própria Bíblia está refutando essa santidade máxima do papado, em que não há erro, em que não há em que ele é infalível. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai quebrar esta heresia. Pedro, na Bíblia, ele desfaz totalmente o comportamento da ideia que se tem de ele ser um papa. Se a gente for analisar, se Pedro, vamos supor que Pedro era um papa. Bom, se Pedro era papa, ele era um papa meio esquisito, porque era um papa totalmente diferente do papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí o que acontece? Vamos ver se ele fosse papa, como ele seria. Olha que coisa interessante. A primeira coisa a se analisar é que se Pedro era papa, ele era um papa casado. E aí como a Igreja Católica pode responder isso? E o celibato? Para onde foi? Se Pedro era papa, como explicar o casamento de Pedro? Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama. A sogra de Pedro estava de cama. Quem estuda a Bíblia sabe, quem lê as Escrituras sabe que Jesus curou a sogra de Pedro de febre. Se ele era papa, ele era um papa casado. Como a Igreja Católica poderia responder isso? Não existe mais celibato? O primeiro papa da história para a Igreja Católica, que é Pedro, era um papa casado. Como responder isso? Então, é uma das refutações do papado. Segundo, Pedro, ele não aceitava ser adorado, reverenciado pelas pessoas. Diferente do papa que nós vemos hoje. Que as pessoas beijam a sua mão, beijam os seus pés, que as pessoas idolatram o papa, reverenciam os papas, mas Pedro não era dessa forma. Se ele era o primeiro papa, olha que papa diferente. Nós vamos ver isso em Atos 10, 26, quando Pedro, e o texto diz assim, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou humano. Quando as pessoas desceram ali, quando Cornélio vai ali se ajoelhar perante Pedro, Pedro ergue ele e diz assim, ergue-te que eu também sou humano. Pedro não aceitava a adoração. Essa adoração, essa reverência a Pedro não aceitava. Então, se Pedro era papa, era um papa casado, um papa que não aceitava a adoração, era um papa meio esquisito, né? Então vamos seguir. O dogma dado pelo papa, ou por um concílio criado por eles, é lei e deve ser respeitado. Então, a palavra de um papa é algo tremendo no catolicismo romano. E dos dogmas, um dos dogmas criado pela Igreja Católica, e você tem aí, perdão, gente, a garganta tá complicada, mas é sala de aula. Nós estamos aqui, os irmãos que se encontram comigo na segunda-feira para estudar online, sabe que a gente brinca, e é aula. Vamos embora, vamos correr. O dogma dado pelo Papa, ou por um concílio, como eu falei, é algo... É autoridade máxima. E uma desses dogmas, exemplo, são a Imaculada Conceição. Isso é um dos dogmas que se levantou aí do concílio deles. A Imaculada Conceição. E aí é datado de 1854. E a Assunção de Maria, que é datado também de 1950. Os irmãos sabem que para a Igreja Católica Apostólica Romana, Maria sempre foi virgem e permaneceu virgem mesmo depois de ter gerado Jesus. E isso é uma inverdade, e a própria Bíblia Católica desmente ele. A própria Bíblia Católica vai desmentir eles. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim, e ela deu à luz ao seu filho
primogênito. E ela deu luz ao seu filho primogênito. E o que é ser primogênito, gente? Então, a gente precisa entender que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Mas depois que Jesus nasceu, José fez, opa, vamos botar em conta o que Maria já estava devendo, né? E aí a festa foi boa. E a festa foi tão boa que nasceram outros filhos. Não ficou só em Jesus, não. Tá? Como Jesus era fruto do Espírito Santo, é por isso que quando lá em Gênesis Deus vai fazer essa promessa à serpente, vai garantir a serpente ali dizendo, e da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Deus não disse da semente do homem. Quem tem semente é o homem, não mulher. Mulher não tem semente. E por que Deus disse da semente da mulher? Justamente porque seria uma obra milagrosa, um nascimento milagroso, certo? Seria gerado de forma milagrosa, melhor dizendo, e que não precisaria da semente de José, mas da semente da mulher, certo? Nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. E em Lucas, capítulo 2, versículo 7, você tem o texto bíblico dizendo, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Outra coisa interessante que aí vocês têm que pegar a sua Bíblia, vocês têm que ler, vocês têm que correr atrás para anotar os textos e ler. Você tem aí Cristo como o primeiro filho de Maria, ou seja, ela teve os demais filhos depois. Vamos para Lucas 18, para a gente ir encerrando aqui a nossa aula da semana. Lucas 18. Lucas, capítulo 18, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, e o versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Olha que coisa interessante, gente. Lucas, capítulo 8, versículo 19, vai dizer, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não me venha dizer aqui que porque um chamava o outro de irmão, não. Aqui é irmão, irmão, tá? E o grego aqui vai deixar claro, um irmão, seja nascido dos mesmos pais, tá? Então o grego, adelphos, a expressão grega aqui é nascido dos mesmos pais. Então os irmãos de Jesus que nasceram da festinha que José fez com Maria como casados, e glória a Deus por isso. Refere-se aos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, nós vamos analisar aqui também, para encerrar a nossa aula da semana. Marcos, capítulo 6, e o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? Olha a Bíblia provando que Maria teve outros filhos. Maria teve outros filhos, como Tiago, José, Judas, não é o Judas de Iscariote, que é o Judas que o traiu, não é, era um nome, esse nome Judas era um nome muito popular na época, deixou de ser muito usado e criou essa fama devido à traição de Judas, mas era um nome muito popular. Então você tem aqui Tiago, você tem José, você tem Judas e você tem Simão, né? Então essa aqui e outra, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então, ou seja, Maria teve muitos filhos, não foi pouco. Porque além de Tiago, além de José, além de Judas e além de Simão, o texto segue, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Jesus ainda tinha irmãs, tá? Então, essa ideia de que Maria é virgem até hoje, e que
foi concebida, não morreu, foi levada virgem, isso é uma incongruência com as Escrituras. Após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos. E isso está explícito nos textos que nós lemos. Amém? Então vamos seguir para a nossa próxima aula. Deus te abençoe.